salve galera, seja todo mundo bem-vindo. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Pod Foto Cast. E aí, seu Gui Bressan, pode foto no pod, meu irmão? Uma boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. É um prazer inenarrável estar mais uma vez dando continuidade a este projeto para falar de ideias e para falar sobre fotografia avançada, que é muito importante para quem já sabe sobre fotografia, para quem já conhece, comenta e às vezes não tem para onde evoluir, não tem para onde sair, não tem para onde realmente ter um portal de dúvidas e de continuidade desse crescimento dele como fotógrafo e como pessoa e expressão, né, Marcos? Porque praticamente a gente só trata de expressão e de pensamento aqui. É exatamente o que você ia somar aí nessa tua introdução, né, cara? Mais do que fotografia avançada, aqui a gente fala sobre linguagem, né? Linguagem fotográfica, expressão, comunicação através da imagem. Porque muita gente, viu, Gui, pode até se equivocar e a maioria faz isso, e hoje a gente vai quebrar alguns paradigmas, né? Preparem-se todos, que a gente vai falar de tabus e temas aí que são meio que nas sombras da fotografia, mas a fotografia, muita gente quando se fala de fotografia avançada, pensa que está falando sobre técnicas profissionais de fotografia, ou superiluminação, ou como ganhar dinheiro com fotografia, e não é isso, né? A gente está falando de uma evolução na questão não só da discussão fotográfica, mas do fazer fotográfico, né? Já citando o nosso primeiro grande autor e livro, Philippe Dubois, em seu ato fotográfico, que ele dizia a questão do fazer, que envolve o pensar, que envolve o comunicar, que envolve o querer, e não simplesmente operar, né, e direcionar a estética, tá? Então, somando aqui nessa introdução maravilhosa do nosso Gui Bressan, no seu 1 grau aí em Curitiba, né? A gente tá um pouquinho frio aqui na Serra de Minas, mas não tanto. A gente consegue ficar só com a jaquetinha, viu, Gui? E tu aí já tá todo empacotado, porra. Mas é muito bacana, porque as coisas vão se aquecer, vão esquentar hoje aqui. Então é legal aí que tu já vem todo empacotado, que já tu vai estar tirando o casaco, viu, meu irmão? Porque as discussões aqui vão ser acaloradas. Já vou adiantando aí para todo mundo que tá nos acompanhando, né? Seja no áudio, seja no vídeo. Sejam muito bem-vindos todos, né? Nesse terceiro podcast, onde a gente vai estar falando sobre o que, Gui? Explica aí pra essa rapaziada. Vamos falar sobre um conceito bastante cabeludo e muito discutido ao longo de toda a história da fotografia, as pessoas em museus, a cultura estética contemporânea, a arte em geral, que é a verdade, ou seja, vamos acalorar, vamos esquentar as ideias no sentido de revelar que a fotografia não é mecânica em primeiro lugar e no sentido que a fotografia, mesmo a documental, exceto até aquela que se pretende a funcionar como uma fotografia 3x4, ela acaba não sendo imparcial, que aí é essa grande temática que a gente vai tentar estar levantando hoje, no sentido da fotografia como neutra, como imparcial, como verdadeira, como uma mera expressão, ou seja, reprodução daquilo que ela está vendo, que é uma coisa bem diferente da representação, não é, Marquinho? É isso aí, total, cara. Na verdade, a gente quer realmente, né, o intuito dessas nossas conversas aqui, desse podcast, nosso Pod Fotocast aqui com o Gui, tá, galera? É realmente transcender o tecnicismo e a estética tão buscada, né, na fotografia, hoje, pela grande maioria, uma fotografia aí que é tida aí como apenas registro, né, como um resultado mecânico de uma câmera. E é muito interessante porque a gente trocou uma ideia rapidamente, eu e o Gui aqui, a gente não precisa ficar fazendo muito pré-produção não, viu, galera? Porque a gente troca 3 palavras no WhatsApp e a gente conversa horas sobre esse tema, tá? Mas lembrando que as nossas bases, tanto eu como o Gui Bressan, tá, galera? A gente fez o mesmo mestrado na Europa em fotografia contemporânea, onde a gente estudou muito a questão da história da arte, e é justamente essa interdisciplina que a gente traz aqui nesse nosso podcast. Quando for para conversar questões profissionais, técnicas e questões relativas ao mercado de trabalho, a gente vai falar muito sobre propriamente os fotógrafos e os conceitos dentro do mercado, tá? Mas, porém, para você acessar conceitos profundos dentro do mercado, você tem que entender primeiro o que é a linguagem. Então, eu e o Gui aqui, a gente traz conceitos que vêm de filósofo, né? Que vêm da filosofia, que vêm da semiótica, que vêm da sociologia e de autores que não eram fotógrafos, porém
pensaram, discutiram, né, e escreveram coisas maravilhosas sobre a fotografia, essa interdisciplina que é tão importante nessa arte de comunicação que é a fotografia. Então vocês já se preparem, porque a gente vai estar falando, eu peguei 2 grandes autores que eu adoro aqui, o Gui pegou os dele também, eu vou estar falando com o lastro desse nosso papo, vai ser para mim o Boris Kosoy, no seu clássico livro Realidades e Ficções na Trama Fotográfica, e o livro que transformou a fotografia para mim, da água para o vinho, que é O Beijo de Judas, Fotografia e Verdade, de Juan Fontcoberta, tá? O Gui aí também tem seu lastro aí, numa teoria muito bacana. Fala mais. Podemos sim, porque quando a gente, é exatamente no sentido do que você estava falando, interdisciplinar, eu acho bem interessante essa palavra, e é no sentido também propedêutico do termo, porque muitas vezes o pessoal... Explica isso aí, cara. Propedêutica, assim, as propedêuticas são as disciplinas paralelas que elas dão sustentação ao teu conhecimento principal. Quando eu falo para um aluno novo que está entrando aqui no curso semestral, principalmente, que o que a gente mais vai falar num curso de fotografia onde você tem um entendimento global, onde você tem um entendimento da pessoa, da figura do fotógrafo, da importância da fotografia no atual século, como é, onde a gente vai chegar com a fotografia como verdade, a hiperrealidade, e aí trazendo as minhas referências, Flusser, também trago Fontcoberta, também posso trazer o Greimas, ou também posso trazer a Susan Sontag, ou a Giselle Freund, todos eles falam da interferência da fotografia no nosso dia a dia. E essa preparação do fotógrafo a nível de olhar, a nível de construção de um olhar fotográfico, não só de um manejo técnico, ela exige também o conhecimento propedêutico, que é você falar sobre várias disciplinas que não sejam necessariamente a fotografia. Ou seja, a fotografia ela envolve uma construção corporal, a fotografia ela envolve um conhecimento sobre retratos, ela envolve uma teoria da fotografia no sentido estético, linguagem propriamente dita, narrativas para você aprender a contar histórias com maestria. São uma série de assuntos correlatos, então, que fundamentam esse meu crescer artístico, essa minha formação, porque o olhar fotográfico ele também é estimulado a partir dos cafés, né? A partir das sensibilidades que eu tive na minha vida, e aí vem Boris Kosoy, que você tanto comenta, né? A gente fotografa o que conhece. Né? É uma coisa, não adianta eu tentar sair muito fora do meu repertório. Então, quando o Kosoy fala que as imagens são construídas a partir de repertórios, é exatamente isso. Varia muito a minha pessoa, varia muito o que eu sei, e é aí que vem as propedêuticas. E isso que eu e o Marcos buscamos exercitar aqui, então, é um pensamento aplicado. Eu sempre digo aqui na escola que a metodologia acontece através de soft skills. Então, são pequenas habilidades que, através de conversas como essas que a gente está tendo aqui, elas são passo a passo exercitadas para você realmente construir um olhar que expresse as coisas que você está sentindo de uma maneira que seja bastante sua e não apenas uma maneira que esteja por aí reproduzindo coisas bonitas que a gente vê, né? Totalmente, cara. Esse legal que você falou aí, esse lance de uma maneira que seja totalmente sua, que é algo que a gente vai abordar também aqui, a questão da cópia, né? A questão de replicar uma fotografia, você juntar aquelas fotografias como referência, e quem está assistindo a gente no vídeo está vendo eu fazer umas aspas com o dedo, porque eu que trabalho no mercado publicitário há 20 anos na fotografia, muito cliente chega com essas referências, entre aspas, né? Como te pedindo para fazer uma literal cópia, literal, é assim desse jeito, até o dedo da pessoa dessa foto que foi feita, né, há 5 anos atrás lá em Londres, eles querem que a gente copie para um modelo aqui do sertão do Ceará, né? Isso. Então isso que o Gui falou, galera, é muito importante ser dito e fixar, você ter muita noção disso, de que qualquer linguagem de arte, principalmente de alguém que trata com pessoas, eu digo isso porque eu faço até uma analogia com um programador que está fazendo a programação de uma página web, ou então de alguma coisa aí para sua casa, ou então de um software para um mercadinho de bairro. Esse cara está lá no computador e pouco vai ser a interação que ele vai ter com alguém. Essa pessoa precisa realmente ter toda essa interdisciplina ligada à sua ação de programar junto com você e o computador? Não, mas
Você, fotógrafo, você tem que entender que você vai estar literalmente sempre trabalhando com gente, nem que seja você mesmo. Ah, mas eu faço foto de natureza só. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essas fotos e guardar numa caixinha e não revelar e não ver, que nem Vivian Maia? Ou essas fotos você quer contar algo com ela? O que você sentiu, o que você olhou? E é muito importante você entender, todos vocês, que não existe a não autoria. Existe a autoria não aplicada, a autoria não consciente. Mas próprio Roland Barthes, próprio Boris Kosoy, próprio Willem Flusser, né, quando ele fala da sua realidade, diz que você, ao apontar a câmera, ao você dar o zoom, ao você subir, né, o tripé, você já está sendo autor, porque você está eliminando porque você está recortando essa sua realidade. Você está cortando, recortando, né, enquadrando algo devido ao que você sente, ao que você entende ser certo. E isso parte da onde? Das tuas cargas históricas e culturais, do que tu nasceu, do que tu viveu, do que você acha bonito ou feio, do que você acha, né, interessante ou não interessante. Sabendo, claro, que isso que você acha interessante ou não interessante é seu e só seu. E que algumas pessoas, sim, pode querer ou não. Por isso não tem como, e eu acho realmente, né, para começar essa conversa aqui, eu não entendo como alguém, claro, eu entendo por questões culturais e educacionais que temos no Brasil, que nós nunca estudamos imagem nessa vida aqui no Brasil. Porém, com um pouco de estudo e de consciência, você tem que entender que a fotografia não tem como, cara. Não tem como você querer apenas uma cópia ou você acreditar que a fotografia é relacionado a equipamento, operação estética, regra de composição e operação de câmera e qualidade de equipamento. Porque entenda, você pode ter a melhor câmera do mundo e a lente mais cara do mundo, se você não souber o que o seu cliente quer, ou mesmo o que você quer. O que você quer, você não vai conseguir, né? Quantos alunos, você também na escola de fotografia, Gui, deve passar por isso, mas eu vejo, né, eu tenho alunos que gostam de viajar, que vão para Roma, que vão para França, que vão aí para as ilhas, né, de São Paulo, e fala assim, cara, professor, eu não consigo contar a história, eu não sei, eu faço aquelas fotografias, mas as minhas fotografias são as mesmas que eu vejo de todo mundo. E aí eu pergunto assim, me diz uma coisa, antes de fotografar, você se perguntou a si mesmo o que você queria? Isso. O que você buscava? Ou você simplesmente pegou a câmera, confiando na câmera, entregando toda a responsabilidade para a câmera e foi a campo, né, cara? Então, não tem como você sair, né, para fotografar sem ter o discernimento e a noção clara de que você está se comunicando. E a interdisciplina, cara, tem que existir, porque a comunicação existe, essa interdisciplina de entendimento do outro, né, de você saber ler o outro, de você saber quais são os interesses, os valores da pessoa e, claro, principalmente, né, entrando já aqui na questão da semiótica, né, você tem que entender sobre os signos, sobre o corpo, sobre as roupas, sobre as cores e que cada coisa dessa tem um interpretante dentro da mente. Então, cara, a interdisciplina para mim, uma coisa que acredito que a gente já tenha conversado um pouco antes, mas a interdisciplina para mim, ela é mais importante do que a própria fotografia, no meu ponto de vista. Porque eu digo uma coisa, tá, Gui? Eu estudo fotografia ali desde meados de 98, no meu primeiro curso que eu fiz, e profundamente desde 2000, quando eu entrei na faculdade, né, por ser monitor, etc. E a gente viu no podcast passado, quem não assistiu o podcast passado, galera, vai lá, que a nossa história, minha e do Gui, tá toda lá, até onde a gente falou tudo, até onde a gente chegar aqui, né, agora discutindo isso com vocês. Mas eu comecei a ter um crescimento exponencial dentro da minha carreira como fotógrafo e como professor, a partir do momento que eu entendi isso na Europa, né, Gui? Tipo, antes um pouco do meu mestrado, eu fiz pós-graduação na Barcelona, quando eu entendi que a fotografia é mais que fotografia. A fotografia, vocês têm que entender, ela é mais que fotografia. E quando você entende isso, e quando eu comecei a estudar o ser humano, né, quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, semiótica, filosofia, antropologia, sociologia, cara, foi incrível como os trabalhos começaram a dar mais certo, como a escola, né, através da imagem, cresceu bastante, porque eu comecei a estudar pessoas. Então, quando você começa a estudar pessoas,
você começa a praticar uma fotografia mais incrível, brother. Então, essa questão, já já a gente vai entrar nas questões de verdade, realidade, né, e mentiras e opacidades da fotografia, mas essa questão da interdisciplina é fundamental. E aí o Gui vai completar isso aí na importância, no que ele acha dentro disso, né? A fotografia é interdisciplina. É justamente o que acontece aqui. E aí a gente exercita, a gente fala, cara, se você vai para qualquer lugar e não tem um tipo de visibilidade desse trabalho, as fotografias não existem, né? As fotografias elas só existem se são essas fotografias que estão sendo vistas. Uhum. E isso imprime também uma questão de personalidade do autor, né? O autor ele tem que saber se impor para saber ver aquilo que nós conversamos lá no começo, que não existe neutralidade, né? Não existe imparcialidade. A fotografia não é neutra. Ela, a partir do momento que eu saio, como você comentou, com o tripé de casa, com a câmera de casa, eu sou um selecionador de realidade, e aí vem Boris Kosoy, como um termo bastante específico que ele fala, né, que são os filtros culturais, né? Nós, fotógrafos, somos filtros culturais daquilo que estamos inseridos. É um choque de cultura entre a cultura do fotógrafo e a cultura do meio, né? Essa coisa da interação. Então, por isso que ele fala que a imagem é meramente construída, que é uma imagem, ela não carrega efetivamente nenhum tipo de conteúdo. Toda imagem é reconstrução, toda imagem é construção a partir do repertório de quem está lendo. E aí, nesse repertório, entram, por exemplo, as questões de sensibilidade, as questões de estímulos, entra aquela bonita frase do Ansel Adams que a gente sempre acaba comentando, as poesias que você leu, os lugares que você visitou, os cafés que você tomou. E aí, nesse repertório, a partir desse repertório, que então é uma mochilinha de coisas que eu já vivi, que eu carrego nas minhas costas, eu construo essa minha imagem. Então, seguimos e iniciamos o papo, então, no sentido de que a fotografia não carrega nada a nível significativo de conteúdo. A fotografia é uma fotografia vazia. E aí vem Jean-Marie Schaeffer, um grande filósofo, que tem um livro nesse sentido chamado A Imagem Precária. E aí ele fala que a imagem é precária justamente na medida em que ela necessita dessa reconstrução da parte de quem lê. Então, reconstrução remonta também ao que diz Willem Flusser, né? Ele fala, você reconstrói ludicamente a sua realidade. E aí vem o exemplo. Aquele dia nem foi tão legal. Aquele dia não foi o que a foto aparenta, mas aquele sentimento lúdico que essa recordação me traz é uma coisa que faz parte da minha realidade. Então, daí já começamos um embate, uma deixa bastante grande para a gente começar o diálogo entre realidade ou verdade, ou tentar fazer alguns tipos de intersecção entre essa figura de realidade ou de verdade. Eu já traria, por exemplo, a importância do signo, né? O signo, então, é essa interpretante, esta indicação. O signo, a gente quando fala o signo zodiacal, né? Qual é o seu signo? Então, é um Isso sinal Percy, indicativo. Né? Signo a partir da ideia de Percy. Mas antes de entrar aí no signo mesmo, Vig, é importante lembrar que essa ideia, essa falsa característica inerente ao meio, que a fotografia tem, como se tem fotografia é fato, né? Aquela questão de o cara vê a foto no jornal e fala, puta, aconteceu, e aconteceu desse jeito. Isso aí é algo que a gente discutiu nos outros podcasts também, que vem ali, né, desde Fox Talbot, daquele texto, e de várias linhas teóricas que aconteceu, né, e também da questão publicitária, Kodak, tudo aquilo lá, que meio que enraizou no imaginário coletivo de que, como é algo que passa por uma ferramenta, né, mecânica, que seria a caixa escura, a nossa câmera fotográfica, a pessoa tende a imaginar e acreditar como verdade tudo que é a fotografia. E isso tem que ter muito cuidado. A gente vai entrar em questões agora, né, sobre o que vemos do que é verdade ou irrealidade, mas você tem que entender que isso que vem junto com a fotografia, essa falsa característica inerente de factual, a fotografia como um testemunho, não, e que é algo que o Boris Kosoy fala muito bem no seu livro Realidades e Ficções na Trama Fotográfica, que ele fala que toda fotografia tem um aspecto documental, porém ficcional também, a partir dessa seleção que você bem falou, né? Dessa seleção de uma realidade.
seleção de uma realidade. Porque a partir da realidade do autor, do fotógrafo, ele selecionou uma parte dela, certo? Então, a pessoa tende a pensar, porra, o cara foi lá, fotógrafo documental, e fez um ensaio documental sobre a Chapada Diamantina, sendo que é muito relativa essa questão, né, desse relacionamento, dessa verdade. Um ensaio documental não é uma verdade, mas sim uma seleção, né? E ainda tem a edição fotográfica, tem a seleção da realidade do autor e ainda tem a edição fotográfica. E daí, claro, né? A partir desse, você tem que ter bem, você que está escutando, você que está nos vendo, você tem que entender bem essa diferença, que realidade é uma coisa, verdade é outra coisa completamente diferente, né? E que a realidade, ela é intrínseca a cada um, porque é o que nos interessa, hein, Gui? Que é o que eu ia falar no signo, afinal de contas o meu raciocínio ia chegar aí, porque o sinal indicativo que o signo me representa, então, se eu tenho um signo no zodíaco que eu sou leonino, ou se eu sou libriano, ou se eu sou sagitariano, é um sinal indicativo, então, é uma coisa que é uma indicação, ela não é uma constatação, e isso casa, assim, de braços abertos com tudo que nos traz o próprio Juan Fontecoberta nesse livro, O Beijo de Judas, né? Ele é um livro realmente que despe, ele tira a roupa da realidade, né? Ele tira a roupa da verdade. E aí, talvez a categoria mais importante que o Fontecoberta nos apresenta é que ele fala que a fotografia não se trata de verdade, se trata de um suporte de evidência. Então, esse suporte de evidência, ele tem uma certa aparência, e aí entra totalmente dentro do que o Marcos falou, que é uma convenção que nos força a aceitar como verdade absoluta. Entende? Então, assim, sem questionar, sem nos perguntar, sem repensar, e aí vem o Fontecoberta no outro livro dele, a questão da pós-fotografia e dos perigos da pós-fotografia e das coisas fake, né? Os perigos do fake que nos fazem aceitar tão somente por ver uma imagem, que também casa perfeitamente com o trabalho do Flusser, no sentido de que ele fala que a gente acaba construindo isso sem realmente nos perguntar qual que é o verdadeiro fundamento disso, qual que é a verdadeira finalidade objetiva dessa ideia que nós estamos considerando. Então, esse espaço de significado recíproco nem sempre é tão recíproco, a gente acaba supondo numa leitura mais superficial, tá? Então, a grande questão da verdade, entre aspas, e para agora, para quem me vê, eu estou fazendo as aspas com a mão, é porque assim, a fotografia ela tem uma convenção de que tudo que ela mostra é a nossa verdade, e às vezes ela nos falta com a verdade, como eventualmente Judas faltou a Cristo dando beijos e abraços falsamente em troca de 30 moedas de ouro. E esse é mais ou menos o que consubstancia a obra do João Fontecoberta, no sentido de que sim, é uma representação e nada tem de verdade. Eu não posso inocentemente acreditar que alguns processos de mistificação da verdade não acontecem no caminho até o terminar a construção da representação, que aí sim vem Boris Kosoy. Boris Kosoy fala, a pós-produção, então, o meu Photoshop finaliza toda essa representação que a fotografia pode me trazer como uma simples verdade absoluta para aqueles leitores mais rápidos. É total, cara. Inclusive o que você falou aí, né, bicho? Esse lance é muito prejudicial. Eu acredito que é muito prejudicial a qualquer fotógrafo que entra, né, nessa arte, que quer aprender, que quer evoluir nessa arte. Você acreditar por algum momento que a fotografia é factual, é verdade, e por que isso, né? Porque, cara, psicologicamente, se você acreditar que a fotografia, ela é factual, ela é verdade, que ela é feita por uma câmera, que ela é feita a partir de regras estéticas de composição, e se você acreditar que é só isso, o que acontece? Você nunca vai evoluir, isso é fato, e você vai, na verdade, você vai estar se ancorando a cópia e a técnica. Porém, né, que o diga também frases clássicas aqui, que a gente sabe muito mais, a do Henri Cartier-Bresson, né, cara, que ele fala que fotografia, a técnica fotográfica leva 15 minutos para aprender. Aprender a fotografar leva a vida inteira. E o que ele fala com essa questão, né, dentro do meu ponto de vista, e é algo que todos os grandes falam, os teóricos, filósofos e grandes fotógrafos também, né? Você evolui com a sua fotografia, cara. Essa questão é tão importante você entender que você fotografa aquilo que lhe interessa.
interessa naquele momento, porque como tu falou, né, Gui, a fotografia é uma representação, né, Boris Kosoy, é uma representação, porém entenda que se você tiver com o seu psicológico abalado em um dado momento para você fotografar, você tiver down, tiver triste, você vai apontar para essas questões que estão dentro do teu imaginário naquele momento. Você só tem que ter a consciência do que você quer fotografar, como você quer fotografar, para quem você quer fotografar e se caso você esteja fotografando para alguém, o que essa pessoa quer naquele momento. Porque eu, como fotógrafo profissional, tá, Gui? Não estou falando como professor ou como pesquisador estudioso da fotografia, tá? Mas como fotógrafo profissional, eu me considero que a minha missão não é fotografar. A minha missão é fazer o meu cliente feliz. Eu não estou para fotografar. Se engana aquele fotógrafo que pensa que a missão dele é fotografar. Não, não. A sua missão é fazer o outro feliz. O cara que está te contratando ou o cara que vai querer essa foto. E você tem que entender que para fazer o outro feliz, você tem que entender a realidade do outro. Você não tem que fotografar para você. Você não tem que fotografar, claro que você tem que fotografar, baixe os seus conhecimentos teóricos e visuais, a sua carga histórica e cultural, né? Sebastião Salgado já falava, você não fotografa com sua câmera, você fotografa com toda a sua cultura e baixe o seu entendimento de todos esses conceitos sociais, filosóficos, né? Você vai ler o seu cliente, vai identificar o que ele precisa para ser feliz, então vai oferecer isso para ele, a realidade que ele quer naquela imagem. Ao você ter a noção de que é isso que você tem que oferecer, é isso que você tem que fazer, realidades e não verdade, você vai conseguir alcançar, cara, dentro do patamar mercadológico. Eu te digo isso porque eu faço isso e eu te digo mais, viu, Gui? Muitas vezes um cliente meu, brother, não quer nem foto, ele quer, cara, um toque no ombro, ele quer um ouvido amigo. Muitas vezes, cara, eu deixo de fotografar para escutar o meu cliente, velho, para escutar o meu cliente, saca? Então, como é que você pode, você que acredita que a fotografia é técnica, é estética, é operação, é câmera lente, e que você vem com 20 fotos, cópias, que você quer copiar do fotógrafo ali americano, cheio de likes, se tu tá fotografando para alguém que nem conhece esse cara, brother. Isso. E aí, assim, tudo isso que a gente comenta aqui é para pegar, botar no liquidificador, fazer um caldo e tomar. Ninguém vai estar aplicando diretamente essas teorizações que a gente fala de Flusser, de Boris Kosoy, de Susan Sontag e Juan Foyt-Kubert. A questão é, eu preciso ter um bom caldo referencial. A partir do momento que eu estou bem alimentado, sustancioso, eu não vou fazer um trabalho com aleatoriedade. O grande problema do mercado de trabalho, e ontem mesmo a gente estava recapitulando umas aulas aqui, que tem uma das aulas que a gente apresenta, que é uma aula de ensaios. Só Legal. Que o pessoal pensa assim, como é que eu vou fazer dica de pose do ombro e tal? Cara, não, é uma aula assim que eu chamo, sabe, aquela coisa bem anos 50, Diane Arbus, ali, aquele freak shows, sabe, assim, shows de horrores, e eu pego só grandíssimas seleções, tipo os piores clipes do mundo que aconteciam naqueles programas madrugueiros da MTV, para quem já tem ali na casa dos seus 30 anos, lembra das propagandas e dos programas da MTV durante a madrugada, que era uma seleção bastante vasta de coisas realmente outsiders, né, coisas ruins, digamos assim. E aí, assim, fazendo esse caldo, tendo essa noção do que eu não quero, então, tendo referências boas, tomando caldo, tomando suco de fonte coberta, salada Barthes, suco de Susan Sontag, você faz uma dieta balanceada com referências boas e bons referenciais também a nível de inspiração de trabalho, porque estou falando em inspiração. Na arte contemporânea hoje não é um problema eu inspirar em algum trabalho ou eu até me apropriar desse trabalho. Tudo releituras, né, Gui? São releituras. E aí eu tenho essas coisas boas na minha dieta balanceada e aí ao mesmo tempo eu faço esse caldo e aplico no mercado de trabalho para eu não ter aleatoriedade. Então, sabendo o que eu não quero. Às vezes é muito mais interessante eu saber o que eu não quero para excluir definitivamente do meu plano, e aí já nas frases clássicas, vamos lá em Brassai, que ele falava que fotografar é cortar com vontade de ferro o que não me interessa no enquadramento. Então é muito mais retirar elementos do que adicionar elementos.
O grande problema do fotógrafo que está começando é essa empolgação, ele querer trazer tudo, não ter a noção de ensaio ou de narrativa, ou dele saber que está no restaurante. Exato. Ele pode tirar um plano do prato, um plano do copo, um plano do restaurante e fazer um tríptico depois. Ou hoje em dia no Instagram, uma ferramenta bastante importante que participa da nossa narrativa também é o carrossel. Uhum. Se você passa a imagem para o lado, você tem uma noção mais ampla. E isso também, então, é uma filosofia de boteco, mas é uma fotografização das pessoas a partir do momento que elas têm uma câmera no celular. Isso realmente um processo evidente, é um processo que acontece hoje em dia, as pessoas estão mais próximas das fotografias, quer dizer que elas tiram mais fotos, convivem de uma forma mais próxima com esse artifício, mas não por isso representa qualidade, né? E aí que é a questão do ponto que nós queremos chegar aqui hoje. Você se pensa que a fotografia traduz uma realidade literal, uma verdade simples daquilo que você está vendo, não vamos esquecer que é o beijo de Judas. Judas beija e Judas trai por trás. Então, o mesmo sentido que o Fonte Coberta nos apresenta, que a fotografia é esse falso afeto, digamos assim, essa coisa fake que está tanto no métier do Fonte Coberta, a gente tem que pensar que o Instagram também é falso afeto. Total. Então, as 30 moedas de ouro que Judas troca a partir de um beijo, de um abraço, são os 30 likes que inclusive, hoje em dia, eles têm o formato de um coraçãozinho. E não tem nada mais falso afeto do que um like. Então, não confunda alhos com bugalhos. Não confunda like com afeto. Não confunda fotografia com verdade. Não vamos confundir fotografia com verdade. É exatamente isso. Olha o toque aí maestral aí do grande Gui, viu, galera? Realmente, o que ele tá querendo falar aí, galera, é que atrás desse bidimensional, né, dessa imagem bidimensional que é a fotografia, existe uma série de textos por trás, de quereres e de porquês, entendeu? Vocês têm que se ligar que toda imagem, ela está repleta de signos, já partindo por signo, né, referente a Charles Peirce, né, o pai da semiótica, né? Sinal indicativo. Exatamente. Então você tem que entender que uma mão, né, para quem nos está vendo aqui, uma mão é um signo, mas uma mão pode ter um interpretante de várias coisas, né? Se você tem uma mão fechada, você tem uma mão que interpreta uma força, que interpreta os punhos fechados, né? Interpreta uma briga, né? O interpretante dessa mão de punho fechada. Se você tem uma mão que afaga, uma mão, entenda que tudo que tem na sua fotografia vai significar algo por trás, mesmo que você não entenda e não saiba, e mesmo que o seu espectador, né, quem lê a tua fotografia, não entenda, não saiba, porque isso é a nível de inconsciente. Isso é inconsciente, porque você não vai me dizer que muitas vezes você chega num lugar e entra no lugar e fala, puta, não sei, não gostei desse lugar. Ou então você conhece uma pessoa, nunca viu a pessoa, mas tá lá a pessoa e você fala, puta, eu não gostei dessa pessoa. Ou então, o contrário, você acaba de conhecer alguém e você se apaixona por essa pessoa, né? Um amigo, um colega, você fala, cara, que cara irado, que cara sensacional. Isso é porque o teu inconsciente interpretou os diversos sinais, signos que essa pessoa te deu. O tom da voz, a escolha das roupas, o cabelo, a forma que se senta. Tudo isso foi interpretado a partir do teu inconsciente, do teu histórico cultural. E a imagem é a mesma coisa, galera, é a mesma coisa. Não se iluda pensando que a imagem é só o que você vê, né? Já dizia Willem Flusser, né, que o fotógrafo é a pessoa responsável para inserir informações imprevistas pelo aparelho fotográfico. Então você não pode jamais julgar uma imagem. Entenda, se você estiver vendo numa imagem apenas o que a sua câmera vê, você está aquém do que a linguagem fotográfica pode oferecer. Você não está sabendo ler fotografia. Tirar o máximo proveito da câmera também. Não, isso fato, né? A ferramenta, né? E é óbvio, assim, tipo, a gente não discute muito essas questões porque a galera tem alguns, e hoje eu tenho muito cuidado em sempre depois que falar alguma coisa dessa, deixar claro que a técnica ela é fundamental. Robert Capa, frase, a técnica tem que ser aprendida para depois ser esquecida. Eu nunca nego a técnica, eu apenas transcender, porque a câmera fotográfica ela tem que ser
uma continuação do seu corpo. Você tem que entender indo e voltando, inclusive para quem faz retrato. Imagina você fazer um retrato e você não se comunicar com o retratado, não conhecer o retratado, você ficar prestando atenção na sua câmera. É a mesma coisa que você conversar com alguém e esse alguém está olhando para a televisão. Então como é que você vai fazer uma foto interessante de alguém se você não domina pelo menos a câmera, nem a sua câmera? Porque você vai ficar pensando lá em diafragma, obturador e ISO, medição de luz e modo de focagem, e a pessoa está lá atrás, na frente da sua câmera, estátua, sem comunicação. Você só tem que entender, todos vocês, que, cara, vocês não podem pensar que a fotografia é só o que você vê, porque não é. Existe um mundo, um universo por trás de interpretantes. Se a gente falar rapidamente aqui, tá, Gui? Se a gente falar rapidamente, tá? Porque essa questão de Peirce, da semiótica, o próprio Peirce, ele te ensina de várias formas, né? São várias formas que ele consegue te ensinar isso. Eu pego a mais simples para ensinar, para vocês terem uma ideia bem clara do que é isso. A tríade de Peirce, que ele fala do signo, do objeto e do interpretante. O signo, basicamente, é qualquer coisa que entra no seu consciente através dos 5 sentidos. Um olfato, o paladar, uma audição, né, o toque, enfim, uma visão, né? Então, você, assim que recebe esse signo no seu córtex, né, no seu córtex frontal, certo? Assim que você recebe isso, vem uma imagem comum, uma imagem instantânea, que é o objeto, que é algo comum a todos, tá, galera? Então, se a gente falar aqui rapidamente, se a gente falar carro, 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 ou falar cadeira, 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 automaticamente, quando esse signo entra na tua audição, você tem uma imagem formada no seu consciente. É instantâneo. Porém, com o passar um pouquinho do tempo, você vai absorver esse signo e você vai você vai interpretar esse signo. E então, quando eu falo carro, 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 que você passa pelo objeto, que é aquela coisa que você anda com 4 rodas, enfim, motorizada, você vai para o teu interpretante, que é o carro dos teus sonhos, que é o teu carro, que é o carro que te leva para lá e para cá. Então, quando a gente fala cadeira, 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 cadeira é um signo, e automaticamente você vai para o objeto, que é algo ali, que você senta, etc. Mas com o passar do tempo, você vai interpretar a cadeira. Então, vai ser aquela cadeira do teu escritório, aquela cadeira que tu senta, etc. e tal. Entenda que na imagem, tudo que você vê ali dentro de uma imagem, pode ser uma imagem de um corpo, uma imagem de uma praça, uma imagem de uma floresta, o teu inconsciente vai interpretar. O que você tem que entender é que você tem que ter consciência disso, consciência de que não é só aquilo que a câmera vê, que essa verdade, essa falsa verdade que a pessoa acredita que é somente o que a câmera vê, não existe. Existe para apenas aqueles, né, que querem ignorar essa questão. Porque é mais fácil, né, Gui? Porque é muito mais fácil ignorar que tem todo um texto por trás de uma imagem e falar, não, a imagem é isso aqui que eu estou vendo. Então é isso aí que o Marcos está falando, resumindo a ópera, o signo seria essa indicação. Agora concluindo lá no começo a ideia do zodíaco. Se você é leonino, se você é libriano, existe uma indicação, uma tendência, então, global da palavra signo para mostrar esse tipo de tendência, então, de sinal. E quando o Marcos fala disso, que a imagem é repleta de signos, é que absolutamente tudo numa fotografia é um signo, é uma representação, é um sinal indicativo.